Seminário discute créditos de carbono e o desenvolvimento sustentável. Comissão debate problemas nas instituições de longa permanência de idosos. Profissionais que trabalham em centros de atendimento a pessoas com deficiência podem ter que apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. E plenária aprova projeto que proíbe a interrupção do tratamento de pessoas com autismo e outros transtornos por causa da idade. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Alerj realizou nesta quarta-feira o primeiro seminário de créditos de carbono e o novo mercado. O objetivo do evento, promovido pelo Núcleo de Relações Internacionais do Rio de Janeiro, foi abordar os desafios, oportunidades e discutir a regulamentação desse mercado no país e no estado. Segundo o coordenador, as mudanças climáticas no Brasil e no mundo já são visíveis e investir no mercado de carbono e em energia limpa é uma solução para o desenvolvimento sustentável do planeta. O parlamentar afirmou que o seminário é uma forma de ouvir especialistas e a sociedade para pensar políticas públicas efetivas para impulsionar esse mercado no estado. Nós temos acompanhado o efeito estufa, o que está acontecendo no meio ambiente e muitas pessoas não estão atentando para a realidade que está bem latente hoje na nossa sociedade. E a Assembleia Legislativa vem como essa preocupação, ser o representante da sociedade nessa responsabilidade, dar voz e também atuar, vencendo a burocracia que existe. Muitas das vezes existem ideias, existem projetos, mas precisamos tirar ele do papel. Ao falar sobre economia verde no Brasil, os representantes do Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro explicaram que o crédito de carbono é um mecanismo monetário que funciona como um incentivo econômico para as empresas que adotarem energias limpas e são obtidos através de iniciativas e projetos que visam reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Segundo o presidente do IBENF, os benefícios desse mercado são muitos e o Brasil tem uma oportunidade de investimento muito grande. Até 2030, por exemplo, ele informou que esse mercado pode render até 120 bilhões de reais ao país e que esse ainda é um valor subestimado. O Brasil é subestimado quando a gente fala na potencial que ele tem em geração de créditos de carbono. Então, se a gente levar em consideração isso e a importância que o NURI está tendo de conseguir reunir todas essas equipes técnicas, reunir entidades que estão colaborando, que estão participando, que estão apoiando, ser uma grande representatividade da sociedade na Cidade Verde, que é o Rio de Janeiro, berço da Eco 92, Rio Mais 10, Rio Mais 20, e tem uma liderança muito grande quando a gente fala de economia verde, de crédito de carbono de Brasil, você pensa no Rio de Janeiro, essa é a percepção internacional. Então, nós saímos daqui com uma esperança muito grande de saber lidar com a economia verde, saber aproveitar o recurso que nós temos e contribuir para um mundo melhor. O diretor de negócios sustentáveis da Green Synergy também ressaltou a importância de reaproveitar os resíduos e lembrou que é importante pensar no lixo em todo o seu potencial e investir cada vez mais nessa prática ambiental positiva. Cada vez mais se vê a produção de resíduos pela sociedade, de uma forma geral, e o tratamento tem que ser levado muito a sério. E aí o tratamento ele vai trazer benefícios para a saúde da população, né? Vai trazer muitos benefícios, mas a geração de trabalho, de empregos, novas competências, mas também a geração de créditos de carbono, a geração de novos recursos para serem reinvestidos. Então, o tratamento do que todos dizem de lixo, né, e joga fora, como foi falado aqui também, a gente não joga fora. Ele continua aí e precisa ser tratado e devidamente tratado para poder retornar com valor para a sociedade. O procurador da Alerj destacou que o Legislativo Estadual cumpre o seu papel ao levantar um tema tão importante e pouco discutido. Ele informou que a Casa também assume o protagonismo no tema por já ter apresentado um projeto de lei de autoria do presidente Rodrigo Bacelar e do deputado Chico Machado,
para criar a política estadual de créditos de ativos ambientais no estado. O deputado Daniel Librelon destacou que já existe um projeto de lei no Senado que visa regular esse mercado. E agora o Rio se coloca à frente para avançar nessa legislação estadual também. Tem hoje projeto sendo tramitado no Senado Federal, no âmbito federal no caso, e nós aqui da casa não poderíamos ficar de fora desse assunto tão importante. Então, o nosso presidente, compromissado com o meio ambiente, compromissado com a sociedade, já teve a sua iniciativa com esse projeto de lei e com certeza com o NURI há de potencializar esse projeto, há de fiscalizá-lo e há de trazer mais fomentos para o nosso estado. A Comissão da Criança, Adolescente e Idoso debateu hoje os problemas na prestação de serviços das instituições de longa permanência para idosos. O encontro aconteceu no auditório da Escola do Legislativo. Dentre eles estão o preço elevado do tratamento de doenças, a falta de recursos e vagas, o financiamento do poder público, além do número pequeno de instituições públicas para o atendimento à pessoa idosa. O Ministério Público Estadual tem um sistema informatizado que indica cerca de 510 ILPIs no estado do Rio, sendo que a maioria está concentrada na capital. Elas podem ser também privadas, com ou sem fins lucrativos. O número reduzido de instituições públicas indica a necessidade de se fomentar políticas para a criação de vagas para o acolhimento de pessoas idosas em situação de risco pessoal. Hoje, a gente verifica a necessidade de locais que possam atender as pessoas idosas e a gente vê um número muito reduzido de instituições públicas. E aí eu digo que há necessidade de fomentação de políticas públicas para a criação de vagas, instituições públicas, vagas que possam atender esse público que não tem condições de arcar com os custos de uma instituição, por exemplo, privada. Quando as políticas públicas são implementadas, muitas vezes não há uma integração entre a saúde, a assistência social e a educação, o que faz com que o atendimento ao idoso seja inadequado. Precisamos melhorar essa ligação, essa integração entre assistência, saúde e educação. Eles não podem andar separados, um precisa do outro, porque o equipamento é multidisciplinar. Então tem que ter uma equipe multidisciplinar dentro das instituições de longa permanência, assistente social, psicólogo, enfermeiro, cuidador, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, um médico. Então eles têm que andar de mão dada dentro da instituição, mas fora também os CRAs, os postos de saúde e as escolas também precisam estar integrados para atender essas instituições de longa permanência. Só assim vai melhorar a qualidade de vida dessa população que fica abrigada dentro dessas instituições. A grande preocupação hoje é que as instituições com espaço de moradia atendam adequadamente às legislações que disciplinam as atividades, de modo a promover um atendimento de qualidade. Esses espaços, eles precisam ter a ciência de que eles precisam estar adequados a toda a legislação. A gente tem uma resolução da Anvisa que detalha como deve ser essa atividade. O Estado do Rio de Janeiro tem uma legislação própria, que é a Lei 8.049, de 2018, e a gente ainda tem um Estatuto da Pessoa Idosa falando como devem ser os atendimentos e os serviços prestados dentro dessa instituição. Então, há necessidade de nós, e aí eu digo todos nós, familiares, pessoa idosa que reside nesses locais, Ministério Público, Conselhos de Direitos, a própria Vigilância Sanitária, então todos unidos para que a gente também promova a melhora cada vez maior da qualidade do serviço prestado nessas instituições. A primeira preocupação é que as instituições tenham vaga para quem precisa. A segunda preocupação muito grande também, o poder público, tanto o Estado como os municípios, ter apenas em torno de 10 ou 12 instituições de longa permanência pública. Isso nos preocupa muito. A terceira preocupação é algumas instituições de longa permanência que não têm condições nenhuma de abrigar ou de atender a pessoa idosa e está em funcionamento. E quando chega a fiscalização e pensa em fechar
uma instituição dessa, não tem para onde caminhar os idosos. Isso também é um absurdo que acontece, infelizmente, ainda no estado do Rio de Janeiro, e nós precisamos resolver essa questão com a máxima urgência possível. A média de residentes em LPIs é de 30 pessoas, mas é preciso que as instituições públicas sejam eficientes, com toda a infraestrutura, para um atendimento adequado às pessoas. Com certeza, a gente sozinho, a ILPI sozinha, por mais que, e tem muito trabalho muito bem feito, muito sério e cada vez mais, né, e nós somos absolutamente fundamentais para esse ecossistema, mas é um ecossistema. A gente precisa, para esta qualidade do cuidado, que é tão exigido de nós, a gente precisa de uma relação muito forte com a saúde e com a UBS como porta de entrada. Quando se fala em envelhecimento no Brasil, é preciso pensar no futuro. Segundo projeções recentes do IBGE, a população brasileira vai envelhecer mais rápido e os idosos chegarão em 2070 a quase 40% da população. É extremamente importante a gente investir em políticas públicas, tendo em vista os últimos números com relação ao aumento, né, da população idosa. Pensando um pouco no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a nossa responsabilidade ela é muito grande e nesse momento o governador Cláudio Castro ele assumiu esse compromisso quando ele criou, né, a nossa secretaria. Hoje a gente tem investido bastante em prevenção, com políticas públicas efetivas na ponta, projetos, ações, programas que fazem toda a diferença junto à população idosa que necessita, né? Pensando um pouco, né, nessa população, principalmente nas vulnerabilidades, a gente tem um cadastro único que traz para a gente, né, quem é esse público, quem é esse idoso, quais são as principais vulnerabilidades. Então, assim, a gente tem trabalhado realmente nesse sentido de potencializar políticas públicas que façam a diferença no dia a dia da população idosa no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Profissionais que atuam em centros de atendimento especializado para pessoas com deficiência podem ser obrigados a apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. Esse foi um dos projetos analisados pela CCJ nesta quarta. Segundo o autor do projeto de lei, deputado Fred Pacheco, essa iniciativa busca trazer mais segurança para as pessoas que necessitam de atendimento. De acordo com o texto do PL, a instituição que descumprir a lei está sujeita a multa, com valores que ultrapassam R$ 1.300 por profissional irregular. É primordial você conseguir saber exatamente com quem que você está trabalhando, ainda mais numa situação dessa que é para cuidar de pessoas com transtorno do espectro autista. Então a gente, a ideia é de fato pedir a certidão de antecedentes criminais, para a gente ter de fato mais segurança a essas famílias que precisam de cuidado, né? E um cuidado específico que vai gerar desenvolvimento. Então, sem dúvida nenhuma, acho que é uma documentação primordial para garantir segurança e atendimento de qualidade para essas famílias. Ao todo, foram analisados 46 projetos de lei, e dentre eles, o de autoria do deputado professor Josemar, que cria a Lei de Enfrentamento à Emergência Climática nas escolas da rede estadual de ensino. Para a relatora do PL, deputada Élica Takimoto, uma medida necessária, com o objetivo de tornar o ambiente escolar mais confortável para alunos e professores. Precisa criar condições, né? Para a gente aprender, para a gente ensinar, tem que ter condições mínimas. E como é que você ensina ou aprende com as crianças se derretendo de calor? Então, a gente está falando de criar condições mínimas para esse aprendizado, para que alunos da rede pública tenham essas condições e professores também não trabalhem em condições insalubres. A gente está vendo a questão da emergência climática somada às ondas de calor. Imagina, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, onde a gente sofre muito, com altas temperaturas. Agora imagina 40, 30, 40 crianças em sala de aula, mais o professor, mais inspetor, o assistente dentro da escola, trabalhando com 40, com sensação térmica de 50 graus. Então a gente precisa garantir essas condições para que a gente consiga ensinar e aprender. Nesta quarta-feira, os deputados analisaram a proposta do presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, que proíbe a interrupção de tratamentos de pessoas neurodivergentes em função da idade. De acordo com o texto, o acompanhamento educacional especializado e as terapias para pessoas com autismo, síndromes e outros tipos de transtornos devem ser mantidos, uma vez que a neurodivergência permanece na fase adulta. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue agora para análise do governador.
Foi votado também o projeto que cria o programa de banco de sangue itinerante, chamado Hemóvel. A proposta prevê o uso de um ônibus com equipe especializada de profissionais da área da saúde e equipamentos necessários para a coleta de sangue. O autor da matéria, deputado Munir Neto, explica que o Hemóvel vai tornar a doação de sangue mais acessível para a população, chegando em bairros distantes, comunidades rurais e localidades que não possuem um centro de coleta próximo. A proposta aprovada em segunda discussão segue para sanção ou veto do governador. Nós não vamos precisar mais que a pessoa vá doar o sangue nos hospitais, nos bancos de sangue, porque a dificuldade está sendo muito grande, porque as pessoas não estão indo, está faltando sangue e com isso a preocupação dos hospitais, quando um paciente precisa de bolsa de sangue, está tendo transtorno. Já o deputado Jorge Felipe Neto quer proibir a castração química de cães no estado do Rio de Janeiro. Esse tipo de procedimento leva à redução total ou parcial da produção de espermatozoides do animal. O projeto recebeu 12 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Os programas de construção de moradias do governo do estado devem cumprir as regras de conforto ambiental previstas na norma da ABNT 15.220, que trata do desempenho térmico das edificações. O documento estabelece um zoneamento bioclimático do Brasil com recomendações e estratégias construtivas para as habitações unifamiliares de interesse social. A proposta da deputada Zeidan foi aprovada em primeira discussão e retorna à pauta para mais uma votação. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.